eu acho fundamental a convivência com outras crianças, assim, mas eu mesmo era meio fora do mundo. Assim. Eu também. Eu não era nem amigo dos nerds, que tinha os nerds, e nem amigo dos bacanas na escola. Eu era meio turma do eu sozinho, assim. E também não sofria bullying, também não... Sei lá, eu era muito louco, assim, Socialmente falando. Eu tenho muita hiperatividade. Se você tem algum... Pô, vamos perguntar, algum negócio de autismo? Eu tenho. Já me falaram várias vezes que eu tenho um certo grau de autismo. Mas você nunca foi diagnosticar? Não, porque naquela época era um pouco diferente, assim. Naquela época, assim, cara, não tá dando problema, não tá matando ninguém, toca a vida. Eu passava de ano, entendeu? E eu tomo remédio para hiperatividade, remédio para concentração. Então, eu acho que, assim, todo mundo tem alguma doença. Você vai ter bipolaridade, ou você vai ter hiperatividade, ou você vai ter ansiedade, em algum grau. Começa a ser doença quando isso te impossibilita de viver uma vida que te faz feliz. Então, assim, eu não consigo arrumar emprego porque eu tenho bipolaridade, eu começo a chorar, ou eu tenho crise de raiva, ou sou borderline. Aí, aí vai no médico, porque tá te fazendo mal. Então, eu tenho uma visão assim, se você aprendeu a conviver com os seus limites, e todo mundo vai ter um limite. Todo mundo tem limite. Beleza. Então, quer dizer, é muito difícil. Eu acho muito raro a pessoa ter zero. E é diferente... Mas o autismo é um negócio genético? Eu não sei responder, mas eu acredito que sim. Se eu fosse chutar, eu chutaria que sim. Mas eu acho que a convivência pode potencializar ou atenuar. Assim, você pode ter... claro, porque eu acho que... Sofrer mais ou não. Sim, entendeu? sim. Assim, eu vi uma vez um trabalho do cara que, assim... E eu tenho esse gene, por isso que eu fiquei preocupado. Eu fiz, quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz você cospe num lugar, chama 23andMe, e o cara eu tô ligado abre os seus... tu fez isso aí? Fiz. Eu fiz há muitos anos. Eu acho que há 5 anos, logo que lançou. Entendi. Fiz de graça, os caras pagaram. Legal. Que era no começo, ninguém sabia o que era. E aí, mais tardiamente, aqui no Brasil... Mas eu não sei que porra é essa. Cara, isso é basicamente, ele sequencia o gene. O teu gene. Ele vai saber exatamente todos os teus genes, e aí eles têm uma biblioteca de qual gene é o quê, e aí você pode olhar que genes tu tem. Pode ser uma predisposição a alguma doença. Câncer, pode... Eu também acho aparente. Mas o que aconteceu? Aí todo mundo estudando isso. Eu tenho um amigo meu, médico, abraço pra ele, a Renata e o Rafael Knack, são 2 médicos, e eles estudam muito isso. E quando eu comecei a ter... Ele falou, cara, você fez isso, deixa eu abrir. Porque os genes, é assim, tem o gene. Só que aí os caras começam a estudar o que quer dizer esse gene, o que quer dizer o outro. Então, assim, a hora que você faz o gene, meio que você tem o raio-x. Mas como ler o raio-x, os caras vão aprendendo na vida. Assim. Até hoje vem lá e outro lugar. E nada impede outro médico. Aí eles abriram, eles chamam abrir o mapa dos genes. E aí eu descobri que eu tinha um gene que é muito comum em serial killer. E que nos Estados Unidos os caras usaram isso, inclusive, para atenuar a pena e atenuaram. Aí eu falei, que merda, né? Que é um gene muito incomum na população em geral. Eu falei, que merda. Porque não é bom você ser um psicopata, um sociopata. E aí, eu vi um trabalho que mostrava assim, meio que eu tenho esse gene, mas não desenvolveu isso, provavelmente porque eu tive uma boa educação, eu tive pais legais, eu não fui abusado quando eu era criança, mas talvez se eu fosse, eu ficasse desencadeia. Então, pode crer. É muito isso, né? Pô, eu quero fazer esse negócio. Ainda dá pra fazer esse 23? Vai no Knack. O Knack faz. Quem que é esse Knack? É um médico brasileiro. Porque ele tem os convênios, acho que é o mesmo preço. Tu tem o contato desse cara? Tenho, eu te passo. Beleza. Ele vai mandar, né? É que eu tava lá nos Estados Unidos, era de graça. Aqui você manda e o cara faz isso. Aí legal, eu quero fazer. Tá. E aí, além disso, ele te abre, porque tem uma coisa, por exemplo, de regime. Ele faz muito para regime, para nutrição. Porque às vezes você come um alimento achando que não engorda, mas pro seu corpo engorda pra caralho. E às vezes um outro... enfim, não é todo mundo que... Se todo mundo comer a mesma coisa, mesmo que gaste as mesmas calorias, não quer dizer que a pessoa vai engordar o mesmo ou ter o mesmo efeito. Depende da genética. De como que a pessoa absorve a parada. E várias. E gosto. Pô, isso é muito legal, cara. Eu quero muito fazer isso, de verdade. Vai que eu tenho um câncer, alguma coisa que eu posso... Você pode tratar ou ver. Ou você pode falar, pô, se tiver... velho, tem 30 anos, né? Não, mas se tiver predisposição de alguma coisa, tenho predisposição de câncer de próstata. Então talvez você tenha que começar a fazer exames regularmente, antes. né?
Infelizmente, né? Ou felizmente pra alguns, né? Sei lá, acho que sempre que... você poder evitar doenças... Hoje em dia tem uns exames de próstata que não são tão invasivos. O cara tá pirado. Eu nunca fiz, mas vou fazer. Inclusive, eu fico lembrando disso. 40, né, cara? Dizem que 40 anos é a idade, eu tô 41, né? já tô... Então. Tem que fazer. Você sabe que próstata, se você chegar aos 80 anos, a maior chance é você desenvolver câncer. Quase todo homem desenvolve. Não quer dizer que vai morrer disso, é tratável, tudo. Mas, assim, não é brincadeira, assim. E, cara, falar de exames desconfortáveis, cara... Tá com dor no rim, puta, eu vomitei, assim, é uma coisa muito pior. Os caras, você fez exame de Covid? Eu fiz várias vezes, o cara enfia um... Eu fiz, mas foi de dedinho. Isso no não sangue. funciona. Não funciona? Tem que fazer o do cotonete. Tudo bem, disse que eu nunca tinha pego e não tava. Não, boa. Eu já peguei, tô imunizado, já fiz todos, tanto... Mas tá imunizado? Segue os caras dizendo aí que... Então, tem um dilema para falar de anticorpos. O meu anticorpo bateu que eu desenvolvi anticorpos altos. Já faz uns 3 meses. Então, o certo é eu fazer de novo para ver se eles caíram ou não. Entendi. Mas, de qualquer forma, se eu pegar de novo, seria muito fraco. Existe também uma outra parada do corpo que é uma memória das células. Sim. Então, mesmo que você não tenha anticorpos, o seu corpo lembra de como lutou. De como lutou. E aí você mesmo que pega e vá... Eu fiquei com uma puta dor muscular. Muito, assim. Sabe quando você vai na academia, que pra mim quase sempre que eu vou, eu fico estourado, você não consegue andar. Sei. Eu fiquei com esse sintoma. Entendi. Mas, assim, não dá pra brincar, né? Acho que a gente tem que... assim, pode ser que seja que as pessoas estão fazendo pânico? Pode ser que a gente... Eu tenho certeza Tá que bom, tem mas a pânico. gente não é responsável nosso em falar, foda-se, morre mesmo, foda-se. Assim, Não. tudo... Porque tem gente que fala. Mas alguém tem que que falar mentira. a verdade. Mas alguém tem que jogar a real. Vai morrer gente. Vai morrer gente, mas o que tem pra fazer, o que não tem, como que a gente vai tratar, qual que é a seriedade disso. Assim, acho que a gente tem muitas dúvidas, né? Quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente tem no mundo e como resolver, né? Seja, tá falando disso, né? Como eu educo meu filho. Assim, suponha que você não tenha restrição financeira nem de tempo. Você tem todo o tempo, todo o dinheiro. Qual que seria a melhor forma de educar seu filho? É botar num colégio que custa 15 mil reais por mês? Talvez não. Então, suponha que você possa pagar. Eu tenho dúvidas. Eu também. Um monte de cara milionário lá, vai o cara isolar tem só jato. com os caras mais babaca do mundo. Não, e tipo... Então, mas tô falando... Você vê que, assim, não é fácil. Assim, não, claro. Aí, o cara, não, faz isso. Eu não sei. Aí, puta, você tem que tomar a decisão, porque o moleque tá crescendo. Por isso que normalmente o Estado vai ter uma solução burra, porque sempre uma solução que não é customizada, uma solução geral pra todo mundo. E você tá acabando de falar, e eu concordo muito com isso, não existe solução geral pra todo mundo. Então, mas esse negócio do DNA, só pra você ver, agora eles estão falando, porque isso também tem remédio. Hoje, o que você tem? Eu tomo um remédio, eu não quero falar não pra não ficar fazendo propaganda de remédio, que eu tenho ainda que seja esse que controlado. Eu tomo... Não, é super controlado, é amarela a receita, é porreta. Amarelo são os que viciam e que você fica loucão. O azul eu não tomo, é o que dá. Você fica... Não, o azul é quando. É que você fez assim, você fica meio down, você fica meio. Entendi. Pra dormir, dormonídeo. Boa Noite Cinderela é azul. Aí, por exemplo, esse remédio que eu tomo tem 30, 50 e 70 miligramas. Tem 3 doses. Mas o exame de DNA fala assim, cara, a dose ótima para você é 23. Então, já começa agora falando que, de acordo com o peso, não sei o que lá, e o seu DNA, você vai ter remédio personalizado. Porque, assim, hoje a indústria, por uma questão de não conhecer e talvez também não ter como produzia 3 doses. Acabou. Mas com tecnologia, talvez você não mude o custo mais para ele. Você consegue... ser mais personalizado. Hoje consegue isso. Hoje você tem um lugar no Brasil, mas é muito caro, que eles pegam o remédio, desintegram o remédio, como for, e encapsulam em outras doses. Mas agora os próprios laboratórios começam a fazer isso. Legal. Mas isso é uma coisa assim que você vê como os dados. Eu acho que isso. Então também eu estava falando de autismo. Talvez hoje nas escolas saibam lidar melhor. Na minha época então assim, tu sabe se você tem alguma coisa de autismo ou não? Eu sei tinha algum gene de autismo? Tenho alguma coisa de autismo, que esse gene de meio de psicopata. É também de autismo. Entendi.
Que não quer dizer que a maior parte das pessoas que têm esse gene são psicopatas, mas a maior parte que estudaram, que dos psicopatas tem esse gene. Senão a gente ia ter muito mais. E não é a maioria das pessoas que tem, é uma grande minoria. Claro. Assim, ninguém tá achando que você é psicopata. Não, mas você fica meio noiado. Né? Você fala, porra, tem um negócio do cara que matou 200... Talvez você seja um pouco mais frio que a maioria das pessoas. Mas eu não me acho. Assim, posso ser, mas eu não me acho. Eu não me vejo como um cara frio. Eu não me vejo. É que tem gente que é frio, é que a gente olha como frio como se fosse algo ruim. Isso é o que um psicopata diria. Mas é sensível, às vezes. Não, mas eu acho que eu sou sensível. Tipo, eu me choco, assim, com as coisas. Assim, então... Tipo, eu vejo um filme, eu fico impactado. Às vezes falo com uma pessoa... Você tem que mexer com sangue. É tranquilo pra você? Pro Igor, se ele vê sangue... Pra mim é tranquilo. Pra mim não. Pra mim não, eu passo mal. Sabe que uma vez eu fui no Museu do Holocausto, lá em Israel, e tem umas fotos, porque os caras mantêm vivo, porque tem gente que fala que não existiu, né? E morreu gente pra caralho. Fui lá e passei mal, bicho. De ver Sabe, você fica mal? Fui também pra... Eu tava falando que eu fui pro Japão, eu fui pra Hiroshima e Nagasaki, das bombas. Cara, eu passei mal, eu saí mal. Assim, tipo... Por mais que eu já soubesse, tanto no caso do museu como da bom cara, foi uma bomba... viver e lembrar... Cara, você vê as coisas destruídas. Eu saí mal, assim. Eu fiquei mal. E não é que eu fiquei mal, assim... Como que é lá em Hiroshima? Tipo, eles mantiveram algumas coisas. Destroços? E tem um museu, tem... Com várias fotos, e tem os destroços. E, puta, você fica... Que da hora. E tem a chama... Que da hora que tem isso, não que tem uma chama assim, que não vai ter mais... Bom, mas você fala, porra, os caras destruíram... 2 cidades inteiras. Vocês viram Chernobyl? Muito bom não vi. A série da Netflix? Amazon? Não, é a Amazon. Muito bom. Mas, porra, eu fico impactado. E não é aquele impactado que você fica assim, chorando, ou você fica mal e você fica, porra, negócio que incomoda, assim, sabe? É tipo um problema que você fala, que merda que a gente vive nesse mundo. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar. Tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode viver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante, wiseuponline.com.br/flow.